Olá pessoal, meu nome é Bruna, sou nutricionista do Cross Nutri e no vídeo de hoje vamos falar sobre os 12 mitos da nutrição. O primeiro mito que muitos falam é: o frio emagrece. Será que é verdade? Na verdade, não é. O frio, estações mais frias do ano, não vão causar emagrecimento nas pessoas. Pois o que acontece é que as pessoas acham que, como o frio traz temperaturas muito baixas, o nosso corpo precisa, digamos que, queimar as gorduras para poder sempre estar trabalhando e aquecendo o nosso corpo, para deixar sempre numa temperatura estável e agradável para o nosso organismo. Mas não é bem assim que funciona. Existem 3 tipos de gordura de tecido adiposo. Existe o tecido adiposo branco, que é a gordura mais comum entre nós adultos, onde pode ficar tanto no subcutâneo quanto no visceral. E existe a gordura cor marrom, se chama tecido adiposo marrom. E essa gordura, na verdade, ela não fica muito presente mais em adultos. Nós nascemos com muito tecido adiposo marrom quando crianças, porque nessa faixa etária elas ainda estão muito sensíveis, né, a muitas coisas, como acabaram de chegar, não tem um sistema imune totalmente completo ainda. E esse tecido adiposo marrom, ele tem exatamente essa função de aquecer o corpo do bebê. E ele realmente necessita de bastante energia, ele dissipa a energia no qual ele acumulou nesse tecido adiposo e ele realmente gera calor em várias regiões do corpo. Nos adultos, existem alguns locais ainda tecido adiposo marrom, como por exemplo na lombar, na clavícula e na coluna. São locais estratégicos no qual nós adultos apresentamos o tecido adiposo marrom. Estudos mostram que em países onde tem muito mais meses de estação fria do que calor, esses indivíduos que moram nessas regiões, eles apresentam bastante tecido adiposo marrom, pelo fato de estarem sempre tentando aquecer o corpo por um período muito grande de tempo, o que não é muito aplicável aqui no Brasil, porque o nosso país é tropical e nós temos poucos meses de estações do ano frias mesmo. Então, o tecido adiposo marrom, ele não vai estar presente muito aqui entre nós, aplicando na nossa realidade, então ele também não emagrece. O que ele faz é gerar calor para que o corpo realmente se mantenha numa temperatura saudável. E o terceiro tipo de tecido adiposo, digamos que ele é a transição do branco para o marrom ou do marrom para o branco. Ainda não há estudos que realmente possam provar esse tipo de tecido adiposo de uma forma bem concreta, mas dependendo às vezes até de pessoas que começam a fazer atividade física, é possível transformar esse terceiro tipo de tecido adiposo mais para marrom do que para branco. São estudos muito ainda por cima, mas é muito interessante saber que ainda tem essa possibilidade de você, teoricamente, adaptar o seu corpo para ter mais tecido marrom. Mas esse mito realmente, ele não existe. Estações frias do ano não vai emagrecer ou, como digamos, oxidar o tecido adiposo do nosso corpo. Nosso corpo, ele cria outros mecanismos e o tecido marrom, na verdade, é o que realmente vai aquecer o nosso corpo. O branco ainda vai continuar lá, que realmente é o que nós queremos perder quando estamos no emagrecimento. Queremos emagrecer, não é mesmo? Vamos falar sobre o segundo mito da nutrição. Água com limão tomada em jejum, logo pela manhã, emagrece. Isso é mito. E por quê? Porque água com limão pela manhã, na verdade, realmente, água faz bem e limão também. Mas a água, ela só vem realmente com a função de hidratar. E o limão, ela poderia ser tomado puro, se fosse o caso. O limão realmente ele tem compostos bioativos que fazem muito bem à nossa saúde. Ele é riquíssimo em vitamina C, onde ele tem um efeito antioxidante, protetor de radicais livres. Ele tem compostos bioativos, como flavonoides e outros tipos de compostos que, como dizem pelos sites por aí, que ele é super protetor contra o câncer. Ele ajuda em uma série de outras coisas, imunidade, gripes e etc. Mas assim,
a questão que se levanta é a pessoa provavelmente ela vai tomar o suco de um limão inteiro na água. Só que apenas um limão não será o suficiente para que essa pessoa realmente possa utilizar os compostos desse limão, desse único suco, como algo como para prevenir câncer, como algo que realmente será milagroso dentro do nosso organismo. Até tem um estudo que mostra no qual os cientistas pegaram esses compostos bioativos super concentrados e inseriram dentro de células cancerígenas. Não foram feitos em ratos, muito menos em humanos. Apenas dentro de uma tigela, junto com algumas células cancerígenas e esses compostos bioativos do limão diretamente na célula. Realmente foi possível comprovar que esses compostos têm o poder de inibir algumas vias metabólicas da célula cancerígena, teoricamente prevenindo alguns meios no qual a célula cancerígena tenta se multiplicar. Mas é muito complicado você poder utilizar esse único estudo para poder dizer que água com limão emagrece ou que também trata câncer ou previne. Na verdade, não foram nem feitos em ratos e nem em humanos, então não podemos dizer com toda certeza que essa frase, que esse, digamos que era mito, digamos que era verdade, possa realmente valer como o segredo para ter uma vida saudável, o segredo de ter uma alimentação saudável ou para realmente emagrecer. Então, realmente, água com limão pela manhã não vai emagrecer e também não vai prevenir o câncer. O corpo é muito mais complexo do que uma célula cancerígena in vitro, com esses compostos bioativos extremamente concentrados, mais do que o suco de um único limão. Tá bom? O terceiro mito da nutrição é a seguinte frase: você precisa comer de 3 em 3 horas, porque assim você vai poder emagrecer, vai auxiliar no seu emagrecimento, na verdade, vai manter a sua massa magra, você não vai perder músculo e também vai acelerar seu metabolismo. Essa frase é sempre dita e também aprendemos até dentro das faculdades de nutrição. Eles nos ensinam a comer de 3 em 3 horas. Mas cientificamente falando, não há nada comprovado que é necessário comer de 3 em 3 horas. Na verdade, esse mito surgiu de uma forma meio cultural dentro do Brasil. É interessante falar porque países da Europa, por exemplo, eles apenas possuem 3 refeições no dia. Isso é algo muito cultural. Eles possuem o café da manhã, o almoço e o jantar apenas. E isso não tem problema nenhum. Se fosse assim, todo mundo estaria com obesidade, por exemplo, consumindo 3 refeições no dia na Europa, né? Nos países da Europa. Mas no Brasil é muito comum nós realizarmos lanches intermediários. Então é comum tomarmos café da manhã, comer alguma coisa entre o café da manhã e o almoço, almoçar, comer um lanche da tarde e depois jantar. Então, nós, dentro da nutrição, nós nutricionistas aprendemos que é necessário realizar 6 refeições no dia. Existe até a ceia, que é a refeição antes de dormir. Mas não necessariamente isso se encaixa para todo mundo. Cada um tem a sua rotina, cada um tem seus horários, e isso, independentemente, não vai refletir no peso da pessoa. Talvez o que pode acontecer se uma pessoa comer de 3 em 3 horas é que ela não chegue na próxima refeição com uma fome tão voraz, capaz de comer absurdamente. Então, talvez isso seja muito bom para aquelas pessoas que necessitam realmente controlar a fome. Tem pessoas que são diferentes. Talvez se ela comer de 3 em 3 horas, essa pessoa ela vai comer muito e vai comer de 3 em 3 horas em quantidades grandes também, por ela não saber o quanto comer. E também perder essa sensibilidade de fome, se ela está com fome ou não. Comer de 3 em 3 horas apenas porque está escrito em uma prescrição dietética não vai fazer com que essa pessoa perceba a sua fome e veja se realmente ela está com vontade de comer naquele momento ou não. Então, o principal é respeitar a sua fome. Existem pessoas que realizam 4 refeições, 5, 3, não importa. O que é necessário saber é se no final do dia, durante aquelas 24 horas, ela realmente ingeriu aquela quantidade certa de calorias para aquele dia. Independente fazendo 3 refeições ou até 5, 6.
Então, isso realmente é um mito e não é necessário comer de 3 em 3 horas. Não vai acelerar o metabolismo. Tudo bem, quando você faz um tempo de jejum entre uma refeição e outra e fica 5, 6 horas sem comer, o metabolismo ele lentifica porque é uma forma dele poder preservar as energias dele até conseguir receber o próximo alimento. Mas isso não significa que essa pessoa vai lentificar o metabolismo dela. Cada indivíduo já vem com a velocidade do seu metabolismo. E isso pode ser modificado através de atividade física e alguns tipos de alimentos também, mas não necessariamente pelo tempo de jejum ou o tempo que ela fica sem comer entre uma refeição e a outra. No quarto mito da nutrição, vamos falar sobre uma frase também que repercute muito no nosso país, que fala o seguinte: no café da manhã, coma como um rei. No almoço, coma como um príncipe. E no jantar, coma como um mendigo. Ou seja, a refeição principal precisa ser no café da manhã. E assim, ao longo do dia, sucessivamente, vai diminuindo as quantidades de comida nas suas próximas refeições. Isso é mito. Não necessariamente o café da manhã precisa ser a sua refeição principal do dia, ou precisa ser a refeição mais supervalorizada daquele dia. Existem uma série de pessoas que acordam sem nenhuma fome de manhã. Elas não conseguem comer muito e isso sempre é bombardeado até pelos pais quando seus filhos acordam de manhã sem fome e eles ficam extremamente preocupados quando essas crianças vão para a escola. Então vamos desmistificar essa frase. Existe um estudo realizado na Espanha no qual mostra onde os espanhóis, a principal refeição deles, onde tem a maior quantidade de alimentos e no qual eles comem como rei, é no almoço. Então, mostra esse estudo que acompanhou uma quantidade de pessoas no qual almoçavam grandiosamente, porque era a refeição principal deles, ou seja, comiam um pouco no café da manhã, a principal refeição deles era o almoço e no jantar comiam também um pouco. Eles tiveram um ganho de peso bem menor comparado àquelas outras pessoas que comiam bastante tanto no café da manhã ou no jantar. Muito interessante. No segundo estudo, foi mostrado uma pesquisa feita com obesos, no qual um grupo de obesos, eles tomavam café da manhã e aí seguiam a sua refeição normal durante o dia, e o outro grupo, no qual não tomava café da manhã e apenas ficavam de jejum até a hora do almoço no jantar. O interessante é que o grupo que tomou café da manhã, eles ingeriam mais calorias durante o dia todo, no qual dava em média 300 calorias a mais no dia comparados com aqueles obesos que faziam jejum até a hora do almoço. Porém, esse grupo no qual tomava café da manhã, eles também eram fisicamente mais ativos. Então, na verdade, não tiramos conclusões muito grandes, porque de um lado, incentivavam eles a fazer atividade física, eles tinham mais motivação ou até mais energia para realizar atividade física, mas em compensação, o grupo no qual fez jejum, realizou jejum até o almoço, cortavam o café da manhã, eles consumiam 300 calorias a menos, em média. Na verdade, não é nenhum estudo conclusivo, mas mostra que não existe essa regra de você ter que tomar o café da manhã de uma forma super valorizada e depois almoçar e jantar. Cada indivíduo tem um horário da fome maior e não necessariamente precisa ser no almoço. Nós brasileiros temos a cultura de tomar café da manhã, almoçar principalmente uma refeição mais valorizada e depois jantar. Então, não necessariamente que isso seja uma regra, tomar o café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Vai de acordo com a vontade de cada um, com a rotina, os horários e as necessidades de cada um. Vamos para o quinto mito da nutrição. E o quinto mito da nutrição é: não abuse em comer frutas, porque tem frutose, e frutose faz mal. Frutose é um açúcar e ele faz mal igualmente ao açúcar refinado branco, no qual você coloca no café, no suco e no chá. Isso é mito. O grande problema da frutose não está dentro das frutas. O problema da frutose é aquela frutose no qual a indústria ela extrai e ela processa
e torna aquele ingrediente no qual encontramos em uma série de alimentos processados e ultraprocessados, que é o xarope de milho. Se você prestar atenção em alguns rótulos de alguns alimentos processados e ultraprocessados, vamos encontrar esse ingrediente. O xarope de milho, ele é 100% frutose. Ele é esse açúcar processado e ele é colocado principalmente em barrinhas de cereais, em refrigerantes, chás industrializados, também em biscoitos recheados e também em sorvetes, principalmente nesses alimentos. E o grande problema é o alto consumo desses produtos ultraprocessados. Eles que vão trazer realmente os problemas que a frutose pode causar. O excesso dessa frutose pode causar uma série de problemas metabólicos no nosso organismo, assim como o açúcar branco refinado. O problema é que a glicose, que é resultado do consumo do açúcar ou de alguns carboidratos simples, o nosso corpo consegue metabolizar a glicose. A glicose, ela acaba criando outras vias e no momento nós ingerimos muita glicose, o nosso corpo ele dá um jeito para inibir esse metabolismo da glicose para que não nos faça mal. O grande problema é que o nosso metabolismo, ele não consegue metabolizar a frutose. A partir do momento que nós ingerimos uma quantidade grande de frutose, o nosso organismo, ele não consegue inibir nenhuma via. E aí, essa frutose, ela vai se acumulando no fígado e isso gera um estímulo para começar a produção de lipídios, lipogênese. E aí, essa criação de lipídios dentro do fígado pode causar um problema muito mais sério, que é a doença hepática não alcoólica. É um acúmulo de gordura no fígado. E isso vai se tornando cada vez mais sério, também com insensibilidade à insulina, e assim pode causar até uma diabetes. Tudo por causa desse excesso de frutose. Então, não é a fruta que vai trazer esse problema, mas sim produtos industrializados no qual são ricos em xarope de milho. Então, será que é melhor consumir açúcar refinado branco do que a frutose? De jeito nenhum. O importante é sempre ter equilíbrio com a quantidade de açúcares no qual nós estamos ingerindo no nosso dia a dia. Mas a fruta, isso é totalmente mito. Não podemos consumir frutas ou não exagerar no consumo de frutas ou comer frutas em todas as refeições do dia porque tem frutose. O equilíbrio sempre é a chave de tudo, mas jamais evitar de consumir frutas por conta da frutose. Mito número 6. Gordura saturada faz mal para o coração e entope as veias e pode dar acidente cardiovascular. Mito. E por que mito? Vamos lá. Vamos falar um pouco historicamente sobre a gordura saturada. Na década de 50 até a década de 60, mais ou menos, todo mundo consumia gordura saturada. Se perguntarmos às pessoas mais velhas, nós podemos encontrar eles falando que eles armazenavam as carnes dentro da banha do porco. E também cozinhavam com a banha do porco. Outra coisa que eles consumiam sempre, sem dúvida nenhuma, o pão era com manteiga. Então, todas essas duas gorduras, tanto a manteiga quanto a banha do porco, são gorduras saturadas, possuem gorduras saturadas, e aquela população naquela época consumiam diariamente e em grandes quantidades gordura saturada. Em 1970, chegou a indústria junto com o processamento de óleos vegetais. Então, antes disso, não existia óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola. A partir da década de 70, a indústria trouxe esses tipos de óleos para entrar na nossa alimentação, na nossa rotina, e hoje em dia já está disseminado que gordura vegetal é muito mais saudável, é muito melhor, não causa doença cardiovascular. E assim demonizaram naquela época, nos anos 70, a gordura saturada, a manteiga. E assim também a indústria não só trouxe os óleos vegetais, mas também a hidrogenização dos óleos vegetais, como conhecemos hoje de margarina. E tudo isso se tornou realmente um problema, porque surgiu também na década de 70 um artigo, uma pesquisa entre 7 países,
no qual mostrava a correlação entre consumo de gordura saturada e acidentes cardiovasculares, como infarto. E isso se tornou tão famoso que, assim, os guias alimentares daquela época realmente começaram a dizer para cortar a gordura da alimentação, fazer uma dieta com baixa gordura, reduzindo para 10% de todo o seu consumo calórico de gordura, apenas 10%. Também criaram aquelas pirâmides alimentares, onde no topo da pirâmide o que você deveria evitar e comer o menos possível, a gordura estava lá. E assim por diante. E assim outros estudos foram sendo buscados e criados e pesquisados, até chegarmos até os dias atuais, onde uma série de estudos mostram que não há correlação entre consumo de gordura saturada e acidentes cardiovasculares. Um estudo muito interessante mostra 2 locais, uma é uma ilha na Grécia, o outro é a ilha de Creta, onde eles consumiam muito parecidamente, muito. O que um consumia, a região ao lado também consumiam. E uma das regiões, uma das duas, apresentava acidentes cardiovasculares 17 vezes mais do que a outra região. Isso mostra que não é a gordura saturada, pode ser um fator? Talvez, mas não é a gordura saturada que vai causar acidente cardiovascular isoladamente. Existe uma série de outros fatores que podem influenciar para ter um acidente cardiovascular. Não foram aprofundados os outros fatores, mas pode ser o consumo de outros tipos de alimentos, pode ser a inatividade física, pode ser talvez a poluição, pode ser qualquer outro tipo de fator. E o interessante é que quando você reduz a gordura, seja qualquer tipo de gordura na sua alimentação, você vai precisar compensar com outro tipo de nutriente. E esse é o grande problema. Quando tem a demonização de um tipo de nutriente como a gordura saturada, e aí você acaba compensando se alimentando mais de carboidratos ou de proteínas. E isso vai trazer um desequilíbrio, uma descompensação na sua alimentação. Então é muito importante você sempre ter equilíbrio. E a gordura saturada, ela não é a pior, ela não é a que vai causar problemas. A indústria, com o processo de hidrogenização do óleo vegetal, o que conhecemos como margarina ou até gordura hidrogenada, foi criada uma gordura chamada gordura trans. E essa gordura, ela é bem perigosa. Ela sim pode causar entupimento de veias, ela sim é aterogênica, então ela pode causar acidentes cardiovasculares. Então precisamos sempre tomar cuidado com o que nós estamos consumindo quando estamos falando de alimentos industrializados. Por isso que o importante é sempre buscar alimentação natural, a mais natural possível, e ingerir o menos possível de coisas embaladas, onde a indústria ela processou, onde ela colocou coisas onde não sabemos, ou ingredientes que não entendemos. Então sempre buscar o natural. A banha de porco é a gordura mais natural e é a gordura no qual foi consumida há séculos. Estamos falando de 1950, que são mais ou menos 70 anos atrás. E isso é muito recente para dizermos que os óleos vegetais que possuem gorduras poliinsaturadas é a gordura mais saudável, sendo que antes da década de 50, lá para trás, todo mundo consumia gordura saturada. Então não podemos concretizar ou demonizar a gordura saturada como um risco para algo que pode entupir as veias. O 7º mito que trouxe aqui para vocês é a seguinte frase: tomar café com óleo de coco emagrece. Mito. Não é verdade. Sabemos que o café, ele possui cafeína e uma série de outros compostos bioativos antioxidantes, no qual realmente podem auxiliar na oxidação das gorduras. Realmente, ele pode trazer um auxílio, mas se for acompanhado com uma série de outros fatores, como uma alimentação saudável e prática de atividade física. Mas o óleo de coco, ele é uma gordura ele tem uma gordura chamada triglicerídeos de cadeia média, onde quando ele é absorvido, ele não acumula no corpo e sim ele é utilizado como energia para aquele momento. Mas não há nenhuma
comprovação científica no qual o consumo de café com óleo de coco possa emagrecer. Cada um pode trazer algum benefício, mas não para o emagrecimento em si. Existe uma série de outros fatores que vão auxiliar no emagrecimento de alguém que está, por exemplo, se alimentando bem ou praticando atividade física, tendo uma boa qualidade de sono, outros fatores envolvidos. Então, quando a pessoa ela toma no seu café da manhã ou no café da tarde um café preto com óleo de coco, realmente talvez isso possa trazer saciedade para o momento. E isso vai fazer com que ela não consuma outros alimentos, por exemplo, um pão com queijo ou algo do tipo, porque já que ela está tão saciada com o óleo de coco e café, ela acaba substituindo esse café por outros alimentos, que poderia ser um pão, um queijo, um presunto, um bolo, enfim. E assim ela acaba emagrecendo realmente, porque já que ela não está consumindo esses outros alimentos, ela vai realmente ter um déficit calórico. Mas não que o café e o óleo de coco em si vão emagrecer esse tecido adiposo no qual a pessoa ela quer perder. Vamos falar sobre o mito número 8. Tomar chá verde todo dia emagrece. Mito. E por que eu diria que é mito? Porque, na verdade, existem estudos que mostram que realmente podem trazer algum tipo de emagrecimento e há estudos que mostram que não, que realmente não funcionam. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um. Teve um estudo no qual mostrou um grupo de pessoas que consumiam chá verde como um hábito, não com o objetivo de emagrecer, mas como um hábito no qual eles realmente gostavam do chá, durante 10 anos. E enquanto isso, os cientistas compararam esse grupo populacional no qual consumiam chá com um grupo que não consumiam chá durante esses 10 anos também. Quando eles fizeram a comparação antropométrica entre essas populações, realmente foi mostrado uma diferença de peso, uma diferença de circunferência de cintura e de MC entre esses dois grupos. Tem um outro estudo no qual mostra que os cientistas, eles injetaram diretamente na corrente sanguínea de um grupo de obesos o composto bioativo mais importante do chá verde, no qual auxilia no emagrecimento. Mas, infelizmente, não encontraram nenhum resultado. Não teve emagrecimento, não teve perda de peso entre esses obesos. Realmente não mostrou nenhum resultado. Mas o composto bioativo estava realmente direto na corrente sanguínea. Então, é um estudo bem importante porque mostra realmente esse composto já sendo metabolizado. O terceiro estudo que encontramos foi uma meta-análise onde esse artigo científico mostrou uma série de estudos e ele dividiu de uma forma muito interessante. Ele pegou os estudos no qual foram feitos dentro do Japão, com pessoas que moravam no Japão, e ele comparou com todos os outros estudos que foram realizados fora do Japão, em outros países. E o interessante foi que os resultados e as conclusões dos estudos realizados dentro do Japão mostravam resultados de emagrecimento de até 3,5 quilos. Ou seja, traziam algum resultado que realmente chá verde emagrece. Com os resultados mostrados dos estudos que foram feitos em outros países fora do Japão, não mostrava resultado nenhum. Ou seja, essa meta-análise, ela concluiu que o consumo de chá verde, na verdade, ela tem uma série de outros fatores anteriores antes de você apenas consumir o chá verde para emagrecer. Provavelmente, eles concluíram que a planta, onde ela foi cultivada, em qual solo ela foi cultivada e dentro do país, dentro de hábitos culturais e também de fatores étnicos, tudo envolveu para que realmente isso causasse um emagrecimento dentro do Japão. Então, na verdade, isso tem uma série de fatores antecedentes do que você apenas tomar o chá e esperar o emagrecimento acontecer. Agora, se você toma chá verde porque você gosta e lhe dá prazer, não há problema nenhum. Mas não é necessário você tomar o chá esperando o emagrecimento, que provavelmente não vai ocorrer. Vamos falar sobre o nono mito da nutrição. Consumir alimentos light e diets são bem mais saudáveis do que aquele alimento original. Mito. E por que é mito? Vamos classificar esses alimentos.
Alimentos light são aqueles alimentos no qual a indústria pega a sua forma original do alimento e reduz a pelo menos 25% algum ingrediente, componente ou realmente algum macronutriente daquele alimento. Ou seja, ele vai reduzir uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de gordura ou uma quantidade de sódio. Só que no momento que a indústria ela retirou 25% daquele tipo de ingrediente, vai lhe faltar alguma coisa para chegar aos seus objetivos do produto. Ou seja, se for retirado gordura, a indústria vai ter a necessidade de colocar mais espessantes para chegar à sua textura desejada, principalmente em biscoitos, por exemplo. Se o produto for reduzido em sódio, isso vai reduzir o seu tempo de prateleira. Então, será necessário adicionar mais conservantes para que ele continue tendo aquele período de validade. E assim por diante. Então, a indústria ela sempre vai ficar contornando, tentando fazer alimentos light como uma forma de marketing, mas no fim das contas, eles colocam os outros ingredientes que são prejudiciais à nossa saúde. Então, na verdade, não vão trazer nenhum benefício para nós. Já os alimentos diet são aqueles alimentos no qual não possuem açúcares e sim são colocados adoçantes no seu lugar. Porém, os adoçantes têm mostrado em vários estudos que eles têm trazido uma série de problemas para a nossa saúde. Um estudo recente tem mostrado que o consumo constante de adoçantes pode trazer alterações da nossa composição da nossa microbiota. E nossa microbiota é muito importante, que são aquelas bactérias do bem, no qual ficam presentes no nosso intestino. E isso, com a microbiota alterada, ela pode até causar outros problemas, como desenvolver diabetes. Além disso, quando consumimos alimentos que possuem adoçantes, ou quando realmente queremos comer aquele chocolate, mas não queremos consumir o açúcar do chocolate, então consumimos, por exemplo, um chocolate diet, também é um grande problema, porque os adoçantes não têm o poder de atingir aquele prazer de comer doce. Então, toda vez que você consome alguma coisa diet, não vai avisar o nosso cérebro que estamos comendo um doce que está agradando o nosso paladar e que nós estamos matando aquela vontade de comer doce. Infelizmente, o adoçante ele não consegue atingir o sinal neural do prazer. E um estudo muito interessante mostrou que o fato de nós consumirmos um alimento light ou diet faz com que nós achamos que podemos consumir mais daquele alimento. Tem um estudo no qual mostra que os cientistas levaram para um grupo de pessoas duas opções de chocolates. Chocolates normais e chocolates diets. As pessoas que optaram por comer os chocolates diets comeram 28% a mais que as pessoas que comeram chocolate normal. Mas eles não sabiam que o chocolate diet era só escrito no rótulo. Na verdade, não era diet, era como outro chocolate normal. Então, isso mostra a parte mais psicológica de você consumir alimentos diets e lights. O grande problema é acharmos que temos essa possibilidade de consumir uma quantidade maior por ele ser light diet. E isso não é verdade. Vamos para o 10º mito. Comer carboidrato à noite engorda. Isso é um mito muito falado e onde muitas pessoas realmente se preocupam na hora do jantar comer carboidrato. Realmente as pessoas têm medo de comer carboidrato à noite porque vão engordar. Isso é mito e eu vou explicar para vocês o porquê. Tem um estudo no qual mostra 2 grupos de obesos lá em Israel. Pegaram 2 populações, no qual o primeiro grupo, eles consumiam a maior quantidade de carboidratos à noite. E o outro grupo consumia a quantidade de carboidratos equilibradamente em todas as refeições do dia. No final do estudo, mostraram que os 2 grupos emagreceram igualmente, porque o plano alimentar dos 2 grupos era um plano para emagrecerem. Mas que não fazia diferença um grupo no qual comia a maioria dos carboidratos à noite, enquanto o outro grupo comia equilibradamente em todas as refeições. Outra coisa muito importante é que nós atletas, ou vocês atletas, que realizam o seu treino no horário antes do jantar, é muito importante consumir carboidrato. Então não deixem de consumir o seu carboidrato depois do seu treino, que talvez seja realizado à noite, por medo de engordar, pois isso não vai acontecer. Mito número 11.
Cortar carboidratos emagrece. Esse tem sido o mito mais falado e mais repercutido pela internet com as dietas low carb. E o importante é dizer que não é o nutriente carboidrato que vai fazer você emagrecer, mas sim uma mescla de fatores. E além de tudo, mostrar que não é apenas um nutriente que é o vilão de tudo. O importante é que no final, se a dieta for hipocalórica, você vai emagrecer. Outro fator importante é lembrar que quando você corta esses carboidratos com o objetivo de emagrecer, ao início você realmente emagrece. Porque como já falado em outros vídeos, principalmente no vídeo de low carb, dietas low carb, comentamos que quando você corta os carboidratos, você para de ter aquela reserva de glicogênio, tanto muscular quanto hepática. Lembrando que cada grama de glicogênio reservado, armazenado no nosso corpo, existem 6 gramas de água no qual ficam juntos com essas moléculas de glicogênio. Então, a partir do momento no qual você corta a alimentação, você retira os carboidratos da sua alimentação e a sua reserva de glicogênio vai sendo consumida até uma hora acabar, você está perdendo água junto. Então, o seu glicogênio, essa reserva vai acabar e assim os 6 gramas de água de cada molécula de glicogênio também vão sendo esgotadas junto. E assim você desincha ao início e não emagrece. Por isso que muitas pessoas gostam de utilizar essas dietas low carb quando querem emagrecer com muita rapidez, dentro de 2 semanas, dentro de um mês, e realmente acontece, eles desincham, mas não necessariamente ocorre um emagrecimento, sendo muito importante ver se realmente foi perda de gordura ou apenas uma perda desse líquido dentro do corpo, certo? E o último mito, mito número 12, é: gorduras engordam? Mito. Não é verdade. Já falamos em outro mito, no qual a gordura saturada não traz problema cardíaco ou causa acidentes cardiovasculares. O consumo de gordura não engorda. Dizer que porque vamos consumir gordura vai virar já no nosso corpo tecido adiposo, não é verdade. A nossa alimentação precisa de gordura e de pelo menos 30%. Se nós não consumirmos essa quantidade, nós vamos repor com outros alimentos, como por exemplo carboidratos. E aí sim, o consumo de carboidratos pode sim trazer o processo de acúmulo de tecido adiposo, porque o excesso de carboidrato sim traz mais gorduras para o nosso tecido adiposo. Já o consumo de gorduras, eles têm funções vitais para que nós possamos continuar tendo uma saúde boa, continuar com nossas funções vitais do nosso corpo. Então, o consumo de gorduras é necessário, pelo menos 30% de todo o valor calórico no qual ingerimos.